Brasil 5-0 para cima da Coreia do Sul, um resultado elástico, uma goleada que traz muita confiança, mas que a palavra que na minha visão melhor define o sentimento que nós brasileiros temos que ter em relação à seleção é equilíbrio, porque é um resultado elástico, é um resultado magnífico, mas a gente tem que ir com calma e ver o parâmetro do adversário. A Coreia do Sul é uma seleção mediana, não é uma seleção que vem para brigar pelo título da Copa, assim como também a tendência é que não seja uma seleção que vá para ser um saco de pancadas, como foi nesse caso. Então, assim, é um resultado que gera otimismo, mas não é para a gente falar, metemos 5 na Coreia, então o Hexa já está aí. Ou, metemos 5 na Coreia, mas, putz, qualquer um faz 5 na Coreia. Também não é assim. É uma geração boa da Coreia. Eu vou destacar aqui alguns dos virei carioca do nada. Os principais destaques da Coreia também ao longo do jogo, lógico, o principal foco na seleção. Vale destacar o início de jogo do Brasil e logo nesse início de jogo sai o gol da seleção. Enfiada de bola, um passe maravilhoso do Bruno Guimarães. Eu falei agora há pouco que virei carioca, assistência do carioca Bruno Guimarães. Um passe magnífico, desde a chegada do Ancelotti, potencializou o Bruno Guimarães, muito porque agora a gente tem uma dupla de volantes consolidada, que é Casemiro e Bruno Guimarães. Quem não se ajudou foi o Gerson. Se o Gerson continuasse no Flamengo, talvez ele ainda fosse titular da seleção. Indo para o Zenit, não é nem mais convocado, é escolhas, né? Acaba que o Douglas Santos ainda é convocado, o Luiz Henrique também, mas o Gerson não tem essa moral, até porque esses dois estão jogando bem no Zenit, né? Por mais que seja uma equipe com menos mídia. O Gerson não. Enfim, escolhas de cada um. Se ele ainda estivesse no Flamengo, talvez estivesse na vaga do Bruno Guimarães, talvez até do próprio Casemiro. Do Casemiro eu acho que não, mas brigando por posição com o Bruno. Enfim, o Casemiro jogando muito bem, o Bruno Guimarães mais ainda, o passe é uma maravilha, e o Estevão cara a cara abre ele o placar. O gol do 2-0 para mim é o gol mais bonito do jogo, uma jogada em que já era na reta final do primeiro tempo, e aí eu analisei um padrão da Coreia do Sul, que é nos primeiros 30, 35 minutos, marca pressão, a Coreia marcou pressão, deu dificuldade na saída de jogo do Brasil, mas o Brasil com muito repertório de saída de jogo. Já nos minutos finais, quando a seleção coreana já estava um pouquinho mais cansada, marcava bloco baixo. Todo mundo lá atrás, inclusive o Son, que joga sendo essa referência mais ofensiva da Coreia. E o Brasil encontrou espaços, né? E seleções fechadas geralmente dão bastante trabalho, porque principalmente as equipes que têm que propor jogo, equipes normais, né, do cotidiano, que joga meio de semana, final de semana, toda hora, beleza. Agora, seleções, os jogadores treinam entre si muito pouco. E o Brasil conseguiu triangular uma jogada que precisa de anos de experiência ou muito treinamento para conseguir executar. Uma troca de passes, o Vinícius toca para trás, o Rodrigo ameaça ir na bola, faz o corta-luz. A bola vai no Casemiro. O cara que queria marcar o Rodrigo, larga o Rodrigo, vai no Casemiro. O Casemiro devolve de primeira para o Rodrigo, só o tempinho do Rodrigo dominar, dá uma penteadinha para a direita e finalizar no cantinho. É um gol maravilhoso na reta final do primeiro tempo. É realmente incrível, não é só o resultado, é um futebol muito bem apresentado, um futebol muito vistoso do Brasil. Acaba que o início do segundo tempo é o que transforma a vitória em goleada. Esse time da Coreia, que eu falei, não é ruim. Eu já vou destacar agora alguns dos principais jogadores desse time. O Kim Min-jae, que fez um péssimo jogo, mas é bom jogador, foi muito bem na Napoli, está no Bayern de Munique, perdeu um pouquinho de espaço recentemente, mas é bom zagueiro. E acaba que ele fez um jogo ruim. Daqui a pouco eu vou detalhar os outros gols, mas ele deu um gol de bandeja para o Estevão. Dá para falar agora. Logo no início do segundo tempo, uma saída de jogo da Coreia, que sempre tentou fazer isso, só que outra coisa a se destacar é o gramado, é o estádio. E aqui eu não vou falar que é ruim, mas dava para ver que estava chovendo bastante, que o gramado estava muito molhado, então a bola acelera. E a Coreia a todo momento tentou sair jogando curto. Em vários momentos errou. E aí que o Brasil foi muito efetivo nessa marcação-pressão, como foi nesse gol do Kim Min-jae. O quarto gol também foi numa marcação-pressão. Então, assim, acho que a própria Coreia, jogando em casa, não entendeu o contexto do gramado. O gramado rápido, cara, com marcação-pressão, você não pode dar passe na fogueira. E foi o que a Coreia fez o jogo inteiro, e assim o Brasil fez pelo menos 2 gols dessa forma. Os dois logo no início do segundo tempo, que é o que transforma a vitória em goleada, que nem eu falei.
Então, assim, é incrível que os caras jogaram em casa, jogaram em Seul e não conseguiram perceber o padrão do gramado deles mesmos, né? Enfim. E olha que os coreanos são bem inteligentes, mas nessa partida faltou disso. O Kim Min-jae sai jogando errado, o Estevão rouba a bola e fica de frente pro gol com a perna boa. Só chapa firme, faz o 3-0. Praticamente 2 minutinhos depois, o Brasil continua marcando pressão, a Coreia tentando sair jogando curto, mesmo com o gramado muito molhado, que nem eu citei. O Brasil recupera a bola e aí é muito mérito do Vinícius Júnior. Ele dá um passe maravilhoso, pouquíssimos jogadores teriam essa visão de jogo. Ele consegue dar o passe para o Rodrigo de frente para o gol, fazer mais um gol. Né? O Estevão fez 2, o Rodrigo fez 2, caras que precisam dessa moral. O Rodrigo porque no Real Madrid está escanteado, o Estevão porque a partir de agora está dando mais minutagem na seleção e estava sem o Rafinha. Né? E o Estevão é o canhoto que joga aberto pela direita. O Rafinha provavelmente chegaria para brigar por posição com ele ou com o Rodrigo. O Vinícius não sai do time e a não ser que o Rodrigo jogasse de falso 9. Por sinal, eu testaria isso. Para a próxima convocação, quando tiver o Rafinha inteiro, tiver todo mundo inteiro, o meu ataque da seleção brasileira seria Vinícius Júnior pela esquerda, Rodrigo pelo meio, Estevão pela direita, aliás, o Vinícius Júnior na esquerda, o Rafinha pelo meio, né? O Estevão pela direita e o Rodrigo de falso 9, e aí muita movimentação, como foi no jogo. O Rodrigo em vários momentos indo para a esquerda, o Vinícius indo para o meio, o Matheus Cunha flutuando. Por exemplo, o último gol, que é o que eu vou citar agora, é um lance em que o Matheus Cunha está na entrada da área, ajudando a defender, e o Vinícius é o cara mais avançado. O Matheus Cunha dá um passe espetacular, o Vinícius arranca cara a cara. Ele ainda dribla um marcador, né, atrasa um pouquinho a jogada, mas finaliza bem para fazer o 5º gol ali, dedicar o gol, mandar beijinho para Virgínia, né? Enfim, mas ali nessa inversão de posições do Vinícius com o Matheus Cunha, né? O Vinícius é um cara bem móvel, e esse entrosamento com o Rodrigo é benéfico para a seleção, porque mesmo com o Rodrigo em um momento ruim, é um cara que já jogou e já joga há muito tempo com o Vinícius, que é o cara que tende a ser o principal nome da seleção hoje em dia, querendo ou não. Então, assim, esse entrosamento deles é benéfico para a seleção, que não tem tanto tempo de treinamento, natural para a seleção, mas esse entrosamento deles agrega bastante. De novo, o meu ataque ideal para a seleção é Rafinha pelo meio, Estevão pela direita, Vinícius pela esquerda e o Rodrigo de falso 9. Eu sei que o Matheus Cunha vem jogando bem, mas não dá para tirar o Rafinha, é um dos melhores jogadores do mundo. Não dá para tirar o Vinícius Júnior, é um dos melhores jogadores do mundo. Não dá para tirar o Rodrigo, porque na seleção ele é protagonista, no Real Madrid ele não é, na seleção ele se torna protagonista. E o Estevão, cara, começou muito bem, não tem como tirar ele do time. Se fosse para deixar o Matheus Cunha no time, hoje eu acho que o Rafinha seria banco, pelo desempenho com a camisa da seleção. Ou talvez o próprio Vinícius Júnior, só que ninguém vai tirar o Vinícius, muito menos o Ancelotti, que conhece ele muito bem. Talvez seria o Rodrigo o cara perder a vaga pro Rafinha, né? Mas o Estevão, para mim, é intocável hoje na seleção. Pelo que ele tá jogando, é titular absoluto ali pela meia direita, tá jogando uma barbaridade. Enfim, teve a estreia do Paulo Henrique também. Eu vou comentar um negócio aqui, que é o seguinte, eu torço bastante pro Paulo Henrique, cara. Porque esse é o típico cara que você vê que ele quer muito, que ele tá se esforçando muito, tá? Agarrando com todas as mãos, com todas as possibilidades, essa oportunidade na seleção. Então eu espero que dê certo, que no próximo jogo ele seja titular, até porque entre Paulo Henrique e Vitinho, eu prefiro muito mais o Paulo Henrique. Paulo Henrique é mais rápido, Paulo Henrique ataca melhor, Paulo Henrique cruza melhor, talvez na parte defensiva o Vitinho defenda melhor, mas o Paulo Henrique compensa com a vitalidade, com a força física dele, com um arranque espetacular. Espero que dê certo, porque esse tipo de jogador é sempre benéfico para qualquer seleção, para qualquer time. E é por isso que ele está jogando muito no Vasco. Enfim, é isso. 5-0 Brasil, mas equilíbrio. Não é, o Hexa já tá aí, mas também não é tipo a Coreia, qualquer seleçãozinha. Só para fechar outros nomes que eu não citei da Coreia. Eu citei o Kim Min-jae, excelente zagueiro, Kang In-lee, né, nesse PSG quando não tem os grandes jogadores, o Kang In-lee é um reserva que vira titular. O Im Beon, um cara que já jogou no futebol alemão, é um cara que tá agora no futebol holandês, é bom jogador. O Son, de falso 9. De principais destaques é só isso mesmo. O problema é que não é o time inteiro, né? O Brasil é um time inteiro com um ou outro cara mais acima da média.
A Coreia são 2, 3 acima da média e o restante jogadores comuns, né? E aí hoje em dia esse coletivo do hoje em dia aí nesse jogo o Brasil sobressaiu bastante. O próximo jogo é contra o Japão, e aí o Japão tem uma seleção mais equilibrada, não no nível da seleção brasileira, mas o Japão não tem só 3, 4 jogadores. Por exemplo, no ataque tem o Doan, que é muito bom jogador, o Minamino, que é muito bom jogador, o Ueda, muito bom jogador, o Kubo, que é um excelente meio atacante, o Endo do Liverpool, e por aí vai. Então é uma seleção com mais nomes, tende a dar mais trabalho que a Coreia, por mais que a Coreia seja uma seleção boa também, não num nível de potência, mas não é qualquer coisinha. Tem que ter muitos méritos, exaltar bastante essa vitória da seleção, mas equilíbrio, calma. É só um amistoso, enfim. Mas a seleção mostra bastante evolução. Foi esse o vídeo, valeu e falou!